está por trás da teoria do Minsky chega a ser, para mim, uma esquizofrenia um pouco, assim. Bem, gostaria de agradecer. Possivelmente não vou ser capaz de responder tudo. Resumo, né? O Carlos Eduardo, né, eu achei todas as perguntas interessantes, instigantes, assim, com total franqueza. O Carlos Eduardo colocou uma série de questões, e antes de eu falar da minha opinião, né, eu gostaria de dizer uma coisa. Eu acho que você está raciocinando muito em termos do comportamento do Banco Central do Brasil. Tá? Esse é um debate mais geral, tá? Muito centrado na experiência americana, tá? Que é onde o mainstream, né, tá situado. Né? Então, eu vou dizer o seguinte, quer dizer, assim, para ser curto, mas não grosso, o Brasil, em termos de estabilidade financeira e regulação, está bem na foto. Tá? Então, ou seja, porque ele não desregulamentou. O grande problema, e o Greenspan foi um dos... Ele reconhece isso, né? Um dos grandes artífices disso, né? Não só ele, né? Foi acreditar na tese de mercados eficientes e apostar na desregulamentação financeira, com a ideia de que o mercado financeiro gera inovações financeiras que são interessantes do ponto de vista da sustentação ao financiamento produtivo. Isso se mostrou completamente equivocado. Tá? Assim, mas a experiência americana e de outros países foi de uma profunda desregulamentação financeira. Tá? E essa desregulamentação financeira foi tanto doméstica, no caso das barreiras regulatórias entre segmentos do sistema financeiro, quanto entre fluxos de capitais entre países. Né? Então, é só fazer essa questão. É dificuldade, sem dúvida, dificuldade de fazer o que é macro, o que é microprudencial, mas a ideia é muito de... Quer dizer, se criou... A preocupação ficou muito em cima da discussão de acordos de Basileia, tá? Ou seja, de procurar diminuir o risco ao nível da instituição financeira, tá? E despreocupou-se com relação, e que isso seria suficiente para resolver o problema de risco sistêmico. Isso também não se mostrou verdadeiro. Em minha opinião, com relação a isso, né? Eu estava conversando ontem, tem uma professora da Unicamp, que eu tenho feito os trabalhos, eu estou escrevendo um artigo com ela, a professora Daniela Prates, da Unicamp. E ela estava conversando sobre um outro assunto com ela falou, Fernando, a gente tem que separar, né, aquilo que a gente acha teoricamente da parte normativa. Né? Então, ou seja, quando a gente cai no mundo real, né, dizer, o que você vai sustentar? Você vai sustentar, por exemplo, você vai sustentar, dar um pé na bunda do regime de meta de inflação? Teoricamente, sim. Sim, né? Teoricamente, sim. Né? Porque isso significa uma amarração com a ideia de que a política monetária, política econômica deve estar condicionada puramente à estabilidade de preço. E, na realidade, tudo bem, concordo que o Banco Central se preocupa, né? A questão é saber se o Banco Central está preocupado só em reduzir alguma volatilidade do produto, ou ele acha que a política monetária, a política cambial, pode afetar no sentido que o Oreiro colocou na apresentação dele, né, de que a própria política monetária afeta a trajetória de longo prazo da economia. Isso é uma discussão teórica de maior profundidade. Tá? Essa é uma diferença. Oreiro, essa questão do núcleo duro é complicado, realmente, sim,
porque, e aí tem a ver com o Magalhães também colocou questões, né? Quer dizer, a dificuldade de aplicar isso do ponto de vista da economia, porque na economia você pode dizer, mas tudo isso pode ser objeto de avaliação empírica. Isso significa, na prática, que não sobra nada no núcleo básico ali. Eu sei. Não, tudo bem. Sim, mas eu estou dizendo, você falou expectativa própria, expectativas racionais. Quer dizer, se você tira expectativas racionais e joga para lá, não sobra nada. Mas isso não acho. Eu acho que expectativa racionais, taxa natural, por mais que taxa natural de desemprego seja uma questão de avaliação empírica, né? Sim. A taxa natural de desemprego não é ato de fé? Não, eu acho que é objeto de investigação empírica de saber qual é a taxa natural de desemprego, mas ninguém questiona que existe e não existe a taxa natural de desemprego. Não, então existe, mas eu estou dizendo o seguinte, Zé, ninguém questiona que ela não exista, a questão é saber qual é o nível, que está dizendo que nos Estados Unidos é diferente da Europa, porque na Europa tem mercado de trabalho mais rígido. Sim. Eu sei, Zé, mas hoje o mainstream aceita isso como uma verdade quase que irrefutável. Sim. Eu estou dizendo o seguinte, o modelo estocástico assim, colocar ele não é um modelo sem expectativas racionais. Então, se você colocar ele só como núcleo duro, sei, teria que tem dúvidas, tá? Tem dúvidas. Banco Central independente, tudo bem. Eu tenho dúvidas se alguma coisa, inflação como fenômeno, mas tem dúvidas se você esvaziaria tudo ali. Só um minutinho, Zé, eu estou respondendo, por favor. Senão fica meio bagunçado. O Magalhães colocou, quer dizer, eu concordo, quer dizer, eu não conheço essa literatura sobre comunidade epistemológica, então teria que dar uma olhada, né? Pois é, não conheço realmente, pode ser mais adequada, quer dizer, a ideia um pouco foi tentar pegar isso, tentar mostrar como é que houve mudança no cinturão protetor, se isso foi... eu acho que tem uma dificuldade aí inerente a esse tipo de approach, que eu acho que ele está sendo muito mais pensado para uma área de ciências biológicas, físicas, do que para a ciência social, e aí tem uma certa dificuldade, tá? Porque em ciência social você quer estabelecer tudo empiricamente, e como você próprio mostrou, essas evidências empíricas, mesmo para o mainstream, são altamente questionadas. Você sempre usa as evidências empíricas para aquilo que você interessa. Então, realmente, é complicado. Eu não respondi você a questão das minhas preferências, né? Não, aquilo que eu acho que um pouco... Autonomia. Eu acho que assim, eu acho uma certa dificuldade de autonomia no sentido eu sou a favor da autonomia operacional, tá? Mas a autonomia política, né? Assim,
Eu acho mais complicado. Não, acho que é operacional, não tem dúvida, não tem dúvida, não tem dúvida. Bem, por último, o Saulo, né, falou da questão do Minsk, né? Eu teria que dar uma olhada nesse trabalho, eu não conheço. Ainda tem que falar do Gabriel, mas deixa eu falar então do Gabriel primeiro. Gabriel, eu concordo, assim, tenho uma grande simpatia pelos trabalhos do Krugman e do Stiglitz, né? Eu acho que eles acabam chegando a preceitos de política muito próximos de nós heterodoxos, né? Vejo com muita simpatia, né? Agora, é claro que então eles são, eu sempre costumo dizer, eles são os mais heterodoxos dos ortodoxos, assim como o Tobin era o mais heterodoxo dos ortodoxos, né, nos anos 50 e 60, é o Krugman e o Stiglitz. Claro, tem a ideia é um pouco, eles relaxam as hipóteses, né? Introduzem imperfeições, flexibilidades, então eles flexibilizam o modelo ortodoxo, né? Agora, o Krugman escreveu um artigo recente, não foi um artigo acadêmico, reafirmando que ele não estava rompendo com a roupagem ortodoxa, né? O Tom Pelli respondeu, né? Então tem um certo... Isso vai levar a uma mudança. Uma coisa que é interessante, de qualquer forma, que é uma mudança, os Estados Unidos, particularmente, há uma mudança entre teoria e a parte normativa. Quer dizer, o americano é muito pragmático, né? Então, quando veio a crise, os caras não brincam, não ficam com a... Eu tenho um amigo, o Walter Novaes, que é super ortodoxo, né? Ele diz, o Walter sempre fala que os ortodoxos americanos são melhores do que os brasileiros, porque eles não são burros. Tá? Ou seja, os nossos são burros, né? Eles querem, quando tem uma situação excepcional, eles querem manter a política ortodoxa. O americano é muito pragmático. Entra um Bernanke lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, o Bernanke fez de tudo. Depois que a política fiscal dos Estados Unidos travou, o Congresso travou, ele foi com tudo com a política monetária que ele podia fazer. Se ele pudesse contratar a baiana para dançar, aquecesse a economia americana, ele ia contratar a baiana. Tá? Fez tudo. Caçamba 4. Tá? Então, isso acho que dá sobrevivência ao mainstream americano. Tá? Por que não muda a parte teórica? Né? Porque eles sabem flexibilizar para depois voltar. É uma hipótese. Tá? O Saulo, também, quer dizer, como eu falei, Saulo, eu não conheço essa literatura, né, mas eu acho difícil, eu acho complicado, porque o Minsk acaba que muitas vezes você pega o mainstream pega uma parte, né, do autor e tira partes importantes, né? Então, por exemplo, a questão de incerteza, né? O modelo do Minsk, né, tem um elemento aí fortemente expectacional, né, da mudança de assunção ao risco, né, em função de prociclicidade do sistema financeiro, né, que eu acho, não sei, eu acho difícil o mainstream dar um tratamento adequado para essas questões, mas teria que dar uma olhada melhor. Tá bom? Agradeço. Bom, passamos a palavra, então, para o protocolo, para as informações adicionais sobre a continuidade dos nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos as colaborações dos professores Luiz Fernando de Paula e Bento Félix nessa segunda mesa de debate. Seguindo a nossa programação, faremos uma pausa para o almoço e retomaremos as atividades deste simpósio pontualmente às 14h30. Pedimos que os inscritos assinem novamente a lista de presença ao retornarem do almoço para garantirem o certificado. Então, até logo. Senhores, o Conselho Regional de Economia, Corecon, convida a todos, então, para darmos continuidade ao simpósio Desenvolvimentos Recentes da Teoria Macroeconômica.
Assistiremos agora ao debate da terceira mesa deste evento. O tema desta vez é a macroeconomia novo-keynesiana e os modelos de equilíbrio geral estocástico dinâmico. Para coordenar este trabalho, nós convidamos o economista premiado, professor e mestre da UNB, Roberto Ellery, representando a professora da Universidade de Brasília, Adriana Amado, e também o autor desta palestra será o professor também da UNB, Joaquim Andrade, que possui mestrado e doutorado nos Estados Unidos e atua principalmente em temas como poupança pessoal, poupança das empresas e substituição. Então, com a palavra, passo diretamente para o... Ok, fique à vontade. Então, a professora Adriana não pôde vir, ela me pediu para substituí-la. É uma perda para o evento, paciência, vivam com isso. Mas, palestra agora do professor Joaquim Andrade, nosso querido colega aqui do departamento da UNB, que, assim que resolver aparecer lá a tela, ele vai falar para a gente sobre a abordagem novo-keynesiana para a macroeconomia. Joaquim. Necessidade de microfone, mas enfim. A ideia é tentar falar muita coisa em pouco tempo, ou seja, para minha sorte, a sorte de vocês, um conjunto de slides não conseguiu abrir, então são 5 itens, 6 itens, sendo que esse terceiro, que é Blanchard, RBC e Novos Keynesianos, não conseguiu abrir e está estragado o arquivo. Então, vamos começar com a introdução aos modelos da SGE. Eu suponho que alguns não tenham conhecimento, ou saibam. Eu vou tentar esclarecer um pouquinho. Bom, a gente tem um grupo de estudos aqui, o Giovanni, que é o diretor do grupo, ele produziu esse texto, então vai ajudar um pouco a apresentação. Isso é sobre introdução ao DSGE. Então, isso pode passar. Aquela que tem a função assim. A estrutura básica do modelo macroeconômico pode ser definida em termos do seguinte sistema de equações. E aqui, então, é basicamente isso que esse modelo é. Né? As equações xt é o conjunto de variáveis, um vetor de variáveis endógenas, xt mais 1 é o mesmo vetor, só que a expectativa dele no futuro. Zt é um vetor de variáveis exógenas, et é o operador, expectativa. F é como se fosse a nossa teoria econômica. Né? Então, esse é um modelinho, é um modelo que permite que você faça previsões e consiga entender o comportamento desse vetor xt, que seria renda, consumo, investimento, e em função daquelas variáveis. Então, passa para o outro. Pode passar. Normalmente é uma economia artificial, é baseada sobre a construção de um modelo macroeconômico teórico. O principal enfoque é o modelo do Ramsey. Então, basicamente, esses modelos de DSGE, todos eles começam com o modelo do Ramsey, e que possui essas características. Você tem 3 tipos de agentes: famílias, firmas e governo. As famílias tomam decisões em termos de consumo e poupança, né? E também quanto a lazer e renda. As firmas decidem quanto produzir, e o equilíbrio da economia será definido pela situação na qual todas as decisões são tomadas pelos agentes, são compatíveis e factíveis. Com esse esquema, é possível você obter soluções numéricas para o estado de equilíbrio e para a dinâmica das variáveis, por calibração ou estimação. Bom, aqui vocês já não estão entendendo o que quer dizer isso aqui, mas a ideia é o seguinte, é que nesse modelo a economia vai ser
vai ser entendida no estado estacionário. Tá? Não vai ser examinado o dia a dia da economia. Não tem um equilíbrio temporário, é um equilíbrio de longo período, onde você tem um equilíbrio estacionário, onde a economia realmente está em equilíbrio e as variáveis não crescem. Né? E é interessante esse modelo porque ele permite que você mimetize a economia do mundo real através dessas 4 ou 5 equações. Essas 4 ou 5 equações você bota no computador e então é como se você criasse um laboratório. Você tem um laboratório em casa, você joga isso no computador e então é uma coisa boa porque você não vai criar desemprego necessariamente para testar o teu modelo. Você testa ele em casa e vê se deu muito desemprego ou não. Então, as contas, para você fazer o laboratório funcionar, você alimenta o modelo com as contas nacionais, que são as principais variáveis que vão alimentar esse modelo. Então, na verdade, deve haver uma correspondência, né? Quer dizer, o estado estacionário desse modelo, quer dizer, o equilíbrio do modelo deve reproduzir o consumo, a renda, o investimento, mais ou menos, e a partir daí tem uma dinâmica, mas importante é que ele consiga reproduzir essas variáveis. A modelagem requer a solução desses modelos, eles exigem bastante programação, mas que já tem pacotes prontos, então se usa esses pacotes para estimar. Esses são os pacotes que se usam. O Dinari é o mais conhecido. Iris também é diretamente do MATLAB. O programa básico é o MATLAB. Tem outros programas também aqui, mas os mais importantes são o Dinari e o Iris. Bom, então a gente vai apresentar um modelo mais simples de equilíbrio geral, que, aliás, é um modelo que o Roberto vai apresentar depois, né? Esse é um modelo onde os preços são flexíveis, os salários são flexíveis, existe pleno emprego, não há ficção de espécie alguma. Então, esse é o modelo mais simples, só para ilustrar para vocês o que vai acontecer depois. Bom, só volta um pouquinho. Quer dizer, a ideia é que esses modelos surgiram, de fato, com Kydland Prescott. Né? A ideia é que o equilíbrio seria possível você descrever o movimento da economia a partir de choques reais. Né? Então, por isso é que se chama de ciclos reais. Esses ciclos reais, eles se contrapunham com a ideia de que, se vocês olharem um ciclo, em geral eu apresento as variáveis aqui no ciclo, vocês vão ver que a oferta de moeda aparece sempre junto com uma mudança do emprego. Então, primeiro você tem uma mudança na oferta de moeda e depois segue-se uma mudança no produto e no emprego. O ciclo real, ele justifica que a moeda não tem papel nenhum, porque, na verdade, a moeda, quando os empresários investem, eles contratam crédito. Então, o crédito vai aparecer primeiro, mas, de fato, a mágica aqui é o investimento e o crescimento da produção, e depois é que a moeda vai aparecer. A moeda aparece antes porque ela vem com crédito, mas ela não causa o ciclo. A ideia é essa. Por isso é que você tem, então, essa ideia de ciclos reais. E o importante desses ciclos reais é que eles levantam a questão da oferta. Pela primeira vez, a oferta passa a ser culpada pelas mudanças na economia, né, nas mudanças, os ciclos. E tem uma mensagem muito forte, no caso aqui dos ciclos reais, é que, na verdade, esses ciclos são bons. Tem os ciclos maus e os ciclos bons. Esses são ciclos bons. O Roberto vai falar sobre os ciclos bons.
esses ciclos bons significam que você tem que reduzir o emprego quando a produtividade cai e você tem que aumentar o emprego quando a produtividade aumenta. E isso, se você tentar corrigir isso pelo governo, isso vai dar problemas e você vai gerar distorções. Tá? Então, essa noção acho que é fundamental. No início, todo mundo achava graça desses... Essa foi digamos, a macroeconomia passou por uma série de revoluções e contra-revoluções. Essa aqui é uma última revolução, penúltima, provavelmente. Essa aqui, ela consegue sugerir que que a teoria econômica, apesar de muito simples, abstraindo boa parte da realidade, ela consegue mimetizar o que se passa na economia. Então, um choque de oferta, por exemplo, é capaz de gerar uma flutuação no produto semelhante à flutuação do produto que se vê com modelos complicados, onde você tem vários choques de demanda, etc. Então, esse é o lado importante do modelo. E, a partir ninguém acreditava no modelo, né? Era inacreditável, as hipóteses que eram feitas eram tão fortes que as pessoas não acreditavam no modelo. Só que o modelo começou a gerar resultados críveis, né? Resultados incríveis, né? E aí surge, então, vai surgir uma revolução, uma resposta keynesiana a esse tipo de modelo, de modelagem, e em que a fricção, em vez de você ter um modelo sem fricção, você começa a introduzir fricções, e essas fricções mostram por que a moeda é importante. Tá? Então surge aí os modelos novos keynesianos, são modelos cheios de fricção. Roberto vai dizer que são todas ad hoc, mas não é bem assim. O mundo real é ad hoc, né, Roberto? Bom, então vamos passar para o outro. Então, a estrutura básica é relativamente simples. Você tem dois tipos de agentes. Você tem a economia fechada, sem governo. Você quer só concentrar famílias e firmas. Pode ir. Então, na verdade, uma coisa que importa também é que, né, o DSGE ele enseja uma evolução da teoria econômica, onde o agente, onde, digamos, a heterogeneidade, onde não existe mais problema de agregação. Tá? Então, essa macroeconomia ela vai evoluindo, e agora ela virou uma microeconomia, no sentido de que ela satisfaz todos os pressupostos da microeconomia e, na verdade, só tem um agente. Já que você não consegue agregar, você considera que tem um tal do agente representativo. Tá? Então, você tem a distância entre a micro e a macro acaba, e você tem, na verdade, a teoria econômica como sendo o elemento aqui unificador. Então, supostamente, você diz que tem um número enorme de agentes, são todos iguais, então não precisava ter essa hipótese, um número enorme. Ela é importante para outras coisas. Aí. Aqui diz que a agregação é possível, claro, todos pensam igual, então basta se somar, são todos absolutamente idênticos. Pode passar. O tempo, você vai então supor que os agentes vivem infinitamente e tem que fazer escolhas intertemporais nessa vida, né, nesse período infinito, onde você tem, pode passar, onde você tem, a família tem uma restrição orçamentária que não é só a renda que ela recebe no período T, mas é a renda que ela recebe no período T, T mais 1, T mais 2, até infinito. Então, isso, se vocês não acreditarem no infinito, pensem nas dinastias, tipo Rockefeller. Não sei se tem dinastia do Silva, mas, de qualquer maneira, deve ter. Então, você tem dinastias que vivem, é como se você tivesse herança, você se preocupasse com os filhos se preocupam com os teus netos vão preocupar com os outros, e assim você chega no infinito. Né? Isso simplifica muito o estudo, e você vai ter, então, de um lado, as famílias maximizando a utilidade, né, a felicidade nesse período, e as empresas maximizando o lucro. E aí você vai chegar num equilíbrio onde todos estão felizes e a economia
nesse momento, ela vai ter ela para e você tem um equilíbrio estacionário. Você tem uma taxa de juro e um salário consistente com essa economia que está em equilíbrio, ela vai se reproduzir indefinidamente nesse estado estacionário. Aí o que você vai fazer? Você vai provocar choques, pequenos choques na oferta. Você tem uma função de produção, pequenos choques na oferta vão alterar a produtividade marginal do trabalho, né? Esses choques na oferta vão, então, modificar aquele equilíbrio competitivo que depois a gente vai... Então, você chega numa... Eu acho que é bom você mostrar a solução já. Essa aqui seria a restrição. Bom, aqui, volta. Então, você está fazendo basicamente isso, né? A família, você está maximizando a utilidade. Aqui é consumo, e isso aqui deve ser trabalho, né? Lazer. Aqui é a restrição orçamentária, consumo mais investimento, tem que ser igual à renda do salário, renda do trabalho mais a renda do capital. Aí você tem uma função de utilidade que você considera separável, assim, aditiva, né? Tudo isso aqui é igual, essa função é igual a essa, só que você tem esse beta que é fundamental, você vai descontando o futuro, você considera que esse desconto do futuro ele é exponencial, assim, tá? O que absolutamente não é verdade, mas a gente vai supor que seja exponencial. Isso facilita muito as contas, né? E aí a solução desse modelo vai gerar a solução do modelo está na maximização daquela função. Eu acho que você tem que voltar para trás. A solução, vocês têm essas condições de primeira ordem aqui, e juntando essa com essa, você vai ter a chamada equação de Euler, o que na verdade vai ser uma espécie de uma IS, né, equivalente a IS, que é essa aqui. Então a equação, essa relação é aquela que te dá a taxa de variação do consumo ótimo. Isso aqui é a taxa de variação do consumo ótimo, dada a taxa de juro, e isso aqui é a taxa... Como é que é? Depreciação. A depreciação. Bom, então, o teto está onde? Tá. Bom, as firmas estão maximizando o lucro e as equações do final, como é que... Quais são? Onde são essas aí? O equilíbrio do modelo. Bom, então o equilíbrio consiste em determinação de uma sequência de variáveis, consumo, investimento, capital, trabalho, salário e renda, né, em que as condições de equilíbrio são sempre satisfeitas. Dessa forma, a nossa economia, caracterizada por um sistema de 7 variáveis endógenas, calculadas através do sistema dessas equações aí que... Sim, essas são as equações, né? Então, você tem todas as variáveis, você tem as variáveis endógenas, consumo, salário, isso aqui é a taxa de variação do consumo, ótima, isso aqui é a taxa de juro, isso aqui é o salário, isso aqui é a função de produção, isso aqui é a lei de acumulação, que é fundamental para o modelo. Bom, então, isso, claro que esse aqui é o equilíbrio. Então, isso aqui, essas equações, todas elas estão obedecendo aos fundamentos microeconômicos, no sentido de que você está maximizando a utilidade, você chega nessa equação, nessa condição, está maximizando a renda do lazer, você chega nessa equação do salário, oferta e trabalho, aqui a demanda por bens de consumo, aqui a taxa de juro você está maximizando a produtividade, você está usando essa condição de primeira ordem, maximizando o lucro das empresas. Aqui é o salário também, igual a produtividade marginal. Isso é a função de produção, essa é a lei de acumulação do capital. Então, essas simples 7, 6, 7, 8 equações,
elas são suficientes para determinar o equilíbrio do modelo. Sim, aí só para vocês, normalmente, quando fazem aquele modelo onde as famílias decidem o quanto consumir, você não consegue saber se aquilo ali é um modelo ótimo, se você chega no máximo de bem-estar. Então, você tem que utilizar, supor o planejador central, e com o planejador central você tem uma restrição de recursos, e aí você prova que a solução do planejador central é exatamente igual à solução do consumidor, da economia descentralizada, né? Então, o equilíbrio do mercado é consistente com o equilíbrio com o planejamento central. Você pode passar. Você chegou a mostrar as funções? Sim, volta aqui. Estacionalidade. Tá. Bom, aqui você está. Você viu aquele modelo, você tem que encontrar o ponto de estacionariedade do modelo. Então, aqui, todas essas equações são estacionárias, né? O modelo está em equilíbrio. A ideia é essa. A equação do produto da economia, que depende dos parâmetros, alfa, beta. Então, vocês estão vendo que o interessante, se vocês olharem essas equações de steady state, pode voltar para as outras também, a que você acabou de passar. Vocês percebem que depende só de fatores, parâmetros fundamentais. Tá? Vocês não têm nada aqui sobre condições iniciais. A economia está aqui, depende desse parâmetro alfa, do beta, são parâmetros que a teoria econômica sugere que vem da teoria econômica. Então, essa teoria econômica você coloca no computador e a teoria econômica vai te dizer qual é o equilíbrio do modelo. Tá? Então, você vai ter um R, um K. Bom, para que... Assim, o progresso técnico, você supõe que ele tenha um comportamento estocástico, tá? Que é a única variável estocástica do nosso modelo. É o progresso técnico. Você está querendo ressaltar a importância do progresso, do choque tecnológico na economia, né? Bom, aqui você está pegando esse modelo, vocês percebem que esse modelo pode ser representado como nesse equações diferenciais aqui, né? Você tem que essas variáveis do vetor, variáveis endógenas, são função delas no período anterior, e você tem esses choques aqui. Então, na verdade, a solução do modelo vai depender, você vai poder mostrar que quando você tem esse choque, ou esse aqui, diferente, isso vai gerar um resultado diferente nessa... Então, o teu equilíbrio, é como se o teu equilíbrio estivesse mudando de acordo com esses choques. Tá? A economia está sempre em equilíbrio. O valor que vocês viram lá do steady state, ele vai modificar conforme os choques. É por isso que o resultado é bom, né? A economia é um resultado no seguinte sentido, de que é bom você ter o ciclo é bom. Você tem que deixar acontecer, porque isso aí não faz mal nenhum, maximiza a utilidade. As pessoas estão maximizando a utilidade. Então, aqui você vai considerar um choque de produtividade e usando esse pacote do Dinari, você vai ter umas funções, você dá um choque e vê o que acontece com o steady state da economia. Você está muito próximo do steady state, o problema é esse. Você não consegue, o grande problema, o grande limite desse modelo é que é uma economia não linear, e como você não sabe lidar muito bem com essa não linearidade, você fica muito próximo ao equilíbrio de steady state, dá um choquezinho e vê o que acontece ali, em volta do steady state. Você tem que usar a calibração, quer dizer, você tem que imaginar, você tem que definir os parâmetros, né? Beta, alfa, o parâmetro tecnológico define a produtividade de capital. Você vai supor, ou você estima, ou você pega estudos que foram feitos e coloca lá o valor, que é esse parâmetro alfa, que seria 60%, né? Que daria
o inverso um menos da participação do capital. Esse beta seria o fator de desconto, você vai representar, isso tem a ver com a taxa de juros, você acaba representando como sendo 0,9, né, 58, é o inverso de 1 mais a taxa de juros. Aqui está o beta, né? Menos. Então, vamos lá, os resultados. Você definiu os parâmetros, em geral, você pode estimar esses parâmetros. Isso é uma coisa interessante também, que surge com esses modelos, é que você não estima econometricamente o modelo, você não ajusta o modelo à realidade. Você tenta ajustar, você tenta mostrar que a realidade não é inconsistente com o teu modelo, né? Você não obriga o modelo a se ajustar à realidade. Então, nesse sentido, ele preserva as hipóteses teóricas, não é certo? Mais do que a teoria tradicional. Aqui são os parâmetros que ou você estima, ou você utiliza o que já foi estimar, você usa esses valores que já foram encontrados em outras economias. Você pode também estimar econometricamente, mas você pode também estimar, fazer uma coisa meio termo, que seria usar métodos bayesianos para estimar, que é basicamente isso que está se fazendo ultimamente. Você utiliza informação priors que as pessoas têm, e a partir desses priors você consegue estimar esses parâmetros. 20? Eu preciso mais uns 50. Bom, então, aqui vocês estão vendo, o modelo foi rodado, né? E isso é o laboratório. O laboratório diz que se você tem um choque tecnológico, um desvio padrão daquele erro, isso aqui faz com que o produto aumente. Tá vendo? O produto aumentou aqui, e depois ele volta, porque é um choque transitório, né? Ele podia ser permanente também, mas ele foi transitório, aí o produto cai. O consumo nesse modelo aqui ele aumenta, não necessariamente ele aumenta, nesse modelo ele aumentou porque a taxa de juro tende a aumentar, né? A taxa de juro tende a aumentar quando você tem um choque tecnológico. Isso faz com que o consumo caia. Então há um contraponto entre o consumo caindo e o consumo aumentando, porque ele acha que amanhã vai ter um aumento de produção, de renda, né? Ele aumenta bem pouquinho. Normalmente, nesses modelos aqui, a calibragem é tal que gera isso aqui, mas isso aqui é meio... bom, o trabalho aqui é o salário, que sobe um pouquinho, depois ele cai e volta para zero, né? Então, isso é um modelo mais simples, sem rigidez de preço, sem rigidez de salário, sem nada. Esse é um modelo que você obtém supondo equilíbrio nos mercados. Preços flexíveis, inteiramente flexíveis. Bom, então isso aqui é o código que você usa no Dinari, que é um programa onde você utiliza essas variáveis. Isso aí é mais ou menos simples. Vou passar para outro item. Bom, eu tinha um item interessante aqui, mas o arquivo ele se recusa a abrir. Bom, esse aqui é aquilo que a gente falou antes. Só para não passar totalmente, eu vou passar mais ou menos rápido, só para novamente dizer para vocês, repetir um pouco o que já foi dito antes, que você maximiza essa função de felicidade aqui, né? Aqui um modelo contínuo. Aqui você tem o capital, ele vai crescer, aqui é o K-ponto, né? Ele vai crescer dentro dessa função. Não existe investimento diferente, porque não existe função investimento, toda poupança vira máquina, né? Na verdade, aqui tanto faz ser máquina ou bem de consumo. Bom, isso aqui, então, você maximiza ao longo, isso aqui, uma maximização intertemporal dessa função. Você tem que usar, como é contínuo, você usa o princípio do Hamiltoniano, mas você pode também supor que seja discreto, aí você usa a Lagrange normal, que todo mundo lida melhor, né? Passa. Bom, aqui, novamente, você chega, então, numa função
pode passar para outra. Essa função, você calculou a variação do consumo, vocês estão vendo? Mais ou menos a taxa de crescimento do consumo como função do capital, da produtividade do capital e isso aqui seria a elasticidade, não, isso aqui seria o beta, né? O nosso beta, que aqui chamam de teta, e isso é o crescimento populacional. Então, essa função é como se essa mudança no consumo, claro que vai ter um consumo esperado aqui, né? Consumo esperado menos o consumo realizado, isso aqui é na hora que você considerar o equilíbrio da economia, consumo igual a renda, você vai ter uma IS, né? A IS que a gente vê no modelo estático é basicamente essa aqui, só que sem expectativa. Se mantém a expectativa constante. Então, o resultado desse exercício é exatamente o que a gente viu antes, só que aqui eu não estou colocando nenhum ruído estocástico, né? Então, eu tenho a dinâmica do estado estacionário, eu tenho a dinâmica, né? Aqui. Eu tenho duas equações, um sistema com equações diferenciais aqui, né? Onde K ponto depende do K e do C, o C ponto depende do K e depende aqui o C, esse C você passa para o lado de cá. Então, você tem um sistema de equações diferenciais, você resolve o sistema e você encontra isso aqui. Esse aqui é o ponto fixo da economia, né? Como se fosse o ponto de equilíbrio. Então, a economia faz isso aqui, ó. Só tem uma trajetória de equilíbrio, que é essa aqui. Qualquer outra trajetória não é de equilíbrio e é instável. Você vai para o espaço sideral. Então, só tem essa trajetória onde o consumo cresce, o capital cresce e a economia tende para esse ponto aqui. Ela tende à estagnação, entre aspas, né? Ela tende a parar de crescer nesse ponto aqui. E o que o nosso modelo vai fazer? O que vocês viram antes? Vocês viram choquezinhos ocorrendo em volta desse ponto aqui. E vocês mostram, então, que a economia volta, né? Volta para aquele ponto. Há uma estabilidade implícita naquelas funções de impulso-resposta. Você dá um choquezinho, aí o produto aumenta, depois ele volta para esse ponto. Tá? Então, na análise desse sistema, você, por definição, você não tem crise, né? Essa economia não tem crise, por definição e pela construção também. Você só usa, você lineariza todo o sistema e fica bem pertinho desse ponto aqui. Então, você não sabe exatamente se você tem uma crise financeira, você não tem condições de examinar, porque você não está com possibilidade de estar fora dessa, está bem pertinho. Bom, a economia de mercado corresponde àquela economia que a gente viu antes. Aquela economia que a gente viu antes, aqui não tinha. Aqui são os ativos, né? São os ativos. Isso aqui na verdade, a gente viu antes que isso aqui era a renda, o produto, né? E isso aqui era uma variação do capital. Aqui não, aqui tem ativos, você pode ter endividamento, etc. Mas você chega no mesmo resultado, mostrando que essa economia, há uma equivalência entre o mercado e o planejamento central. Isso era muito importante na época da Rússia, em que existiam as anomalias, né? Mas era importante também porque você podia mostrar que se atingiu o máximo. Vamos passar. Bom, aí vinha nesse caso, a apresentação de quem? Não, tem que ser o Istambul. Também não. O Istambul também? Ótimo. 10 minutos? Tá ótimo. Então, bom, vocês foram salvos pelo Congo. Bom, o que esse arquivo de Istambul é o seguinte. Primeiro, esse modelo aqui é um modelo quando você tem rigidez de preço, rigidez de salário. Então, você tem uma curva de Phillips,
Eu ia mostrar para vocês como é que desenvolvia isso. O modelo de Istambul é o seguinte, é um modelo que foi feito para a economia europeia, né? E esse modelo, ele é uma pena, porque ele estava tão... Bom, esse modelo foi feito, é um modelo que tenta, é um resquício da crise financeira, né? Então, depois que houve a crise financeira, o que acontece? Os modelos passaram a incorporar a intermediação financeira. Essa intermediação financeira, ela é apontada pela primeira vez pelo próprio John Taylor, que olhando os dados da economia, da realidade, viu que tinha um brutal aumento do spread bancário na época da crise. Aí a partir daí, o Woodford começa a questionar e sugere que se faça, e mais ou menos dá o caminho para se construir um modelo com intermediários financeiros, onde o spread tem um papel fundamental e o intermediário financeiro ele pode modificar o nível de emprego da economia. O pleno emprego, por assim dizer, deixa de ser explicado por fatores reais, mas pode ser explicado por fatores financeiros. Bom, isso aí é interessante, porque mostra que a moeda não necessariamente é neutra nesse modelo de crise financeira, modelos com intermediários financeiros, e você tem toda uma bateria de... Quer dizer, o modelo fica extremamente complicado, porque você tem que colocar os bancos, tem que colocar famílias que poupam, famílias que tomam emprestado, os empresários tomam emprestado, depositam nos bancos, os bancos emprestam com spread maior ou menor. Então, esse é o modelo que, digamos, seria da última geração, penúltima geração, né? A gente fez esse modelo para o Brasil, a gente aplicou esse modelo para o Brasil, e ele foi criticado porque esse modelo tem um seguinte aspecto: as empresas, as famílias tomam emprestado em função do colateral que é housing, e era para mimetizar a crise que tinha acontecido nos Estados Unidos, né? E que poderia acontecer na Europa também. Só que no Brasil você não toma emprestado só para construir housing, o crédito que você tem o colateral não é necessariamente housing. O colateral pode ser renda permanente, pode ser salário. Você tem o crédito consignado. Isso aí introduz uma cunha dentro do modelo, tornando talvez o crédito mais importante do que no caso da Europa. Bom, o modelo foi feito e você mostra que, como os bancos brasileiros são muito bem obrigados, estavam muito bem obrigados, o efeito do choque sobre o setor bancário é muito menos relevante aqui do que na Europa. Só que o modelo não aparece aí. Vocês imaginam que tem um monte de equações, deu tudo certo. Tá? Vocês estão imaginando? Está ótimo o modelo. Vamos lá. Hã? Keynes. Bom, então, o arquivo não abriu. Então, isso aqui eu já apresentei lá em Paraná, mas aqui